meus queridos, como vamos? Hoje aqui no nosso encontro de Direito Constitucional, resolvendo as questões do exame de ordem de número 36, da primeira fase, na cor branca. Meu nome é Fábio Stock, tem aqui uma breve introdução minha, meu meio de contato, caso ainda no final surja alguma dúvida ou reste algum ponto mal esclarecido, estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Por favor, entre em contato. E vamos agora, diretamente, sem enrolação, conversar sobre esses pontos aqui que foram os cobrados nesse exame 36. Diferentemente do exame 35, né, que a gente gravou um outro vídeo, tivemos um pouquinho menos, foi mais enxuto assim, os tópicos de direito constitucional, mas sempre tópicos muito bem cobrados. A FGV gosta de cobrar estados de exceção, nacionalidade, por aí vai, certo? Então aqui vamos se atentar a esses pontos, deixei eles aqui especificamente para que vocês estudem, se entender ser necessário, porque eu acho que é bom sempre estar lendo para a gente poder se familiarizar cada vez mais com os dispositivos, porque a lei seca em si já ajuda muito para a prova do exame de ordem. Perfeito? Vamos lá. Questão número 11. 2 estados de determinada região do Brasil foram atingidos por chuvas de tal magnitude que o fenômeno foi identificado como calamidade de grandes proporções da natureza. A ocorrência gerou grandes ameaças à ordem pública e o presidente da República, após ouvir o Conselho da República e o de Defesa Nacional, decretou o estado de defesa, a fim de restabelecer a paz social. Até aí, tudo bem, tudo perfeito. O decreto instituidor indicou como medida coercitiva a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos dos estados atingidos. Até aí, perfeito. Sem direito a qualquer ressarcimento ou indenização por danos e custos decorrentes. Aqui já complicou. Segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, no caso em análise, aí temos as opções, mas vamos conversar um pouquinho de denunciado. Gente, basicamente aqui estamos diante dos estados, né? No caso, o estado de exceção, que nada mais são do que estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Pela doutrina, são estados de exceção, no qual a instituição ali, os entes federativos, eles não estão sadios, digamos assim, que a União tem que intervir de alguma forma. Perfeito? Algo tem que ser feito em razão de determinadas situações, que o caso em tela aqui demonstrou. Porque as chuvas aqui, no caso, que criaram essa situação de calamidade de grande proporção da natureza, autorizam a decretação do estado de defesa, certo? Neste caso aqui. E o presidente seguiu da maneira correta, consultando o Conselho da República e o de Defesa Nacional. São órgãos consultivos, não são deliberativos, ele não tem obrigatoriedade de seguir o que é dito e o que é respondido por esses órgãos, certo? Só que acontece o seguinte, no decreto ele colocou que não vai haver direito de indenização e de ressarcimento dos danos ou custos decorrentes. Isso está errado. É inconstitucional essa parte do decreto. Pelo seguinte, a União ela tem que arcar com os danos, seja para os entes ou seja para um particular, daqueles bens que forem utilizados nesse estado de defesa, certo? Ela tem que arcar com isso. Ou seja, o Estado pode haver essa decretação por conta dessas razões, porque tem que ter um tempo determinado, não pode exceder 30 dias, tem que ser em razão daqui no caso, calamidade de grandes proporções da natureza, um local determinado para preservar a ordem, etc. Certo? Até aí tudo bem, mas ela tem que arcar com os danos daqueles bens ocupados, que pode haver ocupação de bens sim. Perfeito? Vamos ver agora as alternativas. Alternativa A. Houve violação ao princípio federativo, já que o uso e ocupação de tela importam violação à autonomia dos estados atingidos pela calamidade natural de grandes proporções. Não tem violação ao princípio federativo, é uma possibilidade constitucionalmente prevista, não tem essa questão de violação ao princípio, a autonomia, não é este o caso. Perfeito? B. A medida coercitiva é constitucional, pois a decretação de estado de defesa confere à União poderes amplos para combater, durante o prazo máximo de 90 dias, as causas geradoras da crise. O máximo é de 30, gente, não é 90. Ele pode acabar sendo depois decretado novamente, digamos assim, para estender esse prazo, né, com os requisitos específicos, mas inicialmente tem que haver essa questão do 30 dias. Passou os 30, tem que haver um novo decreto fundamentado em razão da necessidade dessa continuidade, mas que não é o caso em tela aqui. Então já está errado aqui pelo seguinte, tanto porque essa medida não é constitucional, porque a gente viu que tem que haver o ressarcimento, a indenização pela União, quanto 90 dias está equivocado. Perfeito?
Alternativa C. A medida coercitiva em tela viola a ordem constitucional, pois a União deve ser responsabilizada pelos danos e custos decorrentes da ocupação e uso temporário de bens e serviços de outros entes. Perfeito. Perfeito, é basicamente isso. Pode, mas ela tem que arcar. Então, no caso, a medida aqui violou a ordem constitucional. Certo? Vamos ver a outra alternativa aqui. A medida coercitiva, nos termos acima apresentados, somente será constitucional se houver prévia e expressa autorização de ambas as casas do Congresso Nacional, que não é o caso, a gente nem falou sobre isso. Ele vai ter que remeter isso para o Congresso, esse decreto, certo? Ele vai remeter, a gente vai ter que olhar isso aqui agora, mas ele não precisa disso para expressa autorização, até porque não faria sentido. Esse tipo de autorização de procedimento legislativo envolvendo o Congresso, e quando fala o Congresso aqui já está especificando que são ambas as casas, tanto o Senado quanto a Câmara, são procedimentos que eles são mais rígidos e demoram um certo tempo. Não faz nem sentido um estado de exceção necessitar que haja essa expressa e prévia autorização, porque não faz sentido pela urgência dessas necessidades, certo? E olhando aqui agora, o artigo 136 diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Faltou aqui a outra parte, no tocante aos 90 dias, que é o máximo de 30, como eu falei para vocês anteriormente, mas que não há prejuízos aqui, porque eu já expliquei. Perfeito? Entendemos aqui então essa questão. Passamos então para a questão número 12. Vamos lá. Martinez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, universidade privada de direito, situada no Brasil, para ministrar a disciplina de direito constitucional. Para tanto, ele estabeleceu residência em solo brasileiro. Após 2 anos lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, importante ponto aqui, Martinez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações de exercício ilegal da profissão. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Gente, ele tem a possibilidade legal de exercer, porque como o próprio enunciado diz, é o seguinte: apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, ponto, ele pode. Porque inclusive estamos falando aqui de universidade privada, não há nenhuma objeção no tocante a isso. E a questão dele ser cidadão espanhol é só para confundir, para achar que estrangeiro não pode lecionar aqui no Brasil e não sei o que. Não, a profissão ela é legítima, as profissões são legítimas aqui, sendo respeitados os termos estabelecidos em lei por qualquer pessoa que esteja aqui em solo, seja um estrangeiro que esteja residindo aqui no caso, ou seja, neste caso, ou seja um brasileiro. Isso vale para todos. Mas vamos olhar aqui as alternativas. Martinez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, goza de todos os direitos fundamentais e políticos assegurados pela Constituição de 88 aos brasileiros natos e naturalizados, podendo, em consequência, lecionar na Universidade de Direito XYZ. A questão aqui dessa alternativa é o seguinte, gente: não há vedação para ele exercer essa profissão. Então, não tem essa questão de ser residente aqui, entendeu? É uma alternativa um pouco mais difícil, sim. E os direitos políticos aqui não vou entrar nessa questão porque não é o que está cobrando no enunciado, mas essa alternativa está errada. Então, não é porque ele está residindo aqui porque ele tem os mesmos direitos dos natos e naturalizados. Não é isso. Ele não tem todos os direitos fundamentais garantidos pelos natos e naturalizados, tá? Só porque ele é residente aqui. Não é isso, pelo amor de Deus. Como, por exemplo, que caiu uma questão na outra prova, no exame 35, só brasileiro nato pode ser... O presidente da República é só sendo brasileiro nato. Então, na condição de estrangeiro residente no Brasil, ele não goza de todos os direitos fundamentais e políticos, porque o direito político tem aquele direito que a gente sabe direto e indireto, de votar e ser votado. Não é o caso aqui. Então, olha a confusão que essa alternativa está trazendo para a gente, certo? Ele não goza de todos os direitos fundamentais e políticos. Perfeito? Alternativa B. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, a Constituição de 88 assegura a Martinez o livre exercício de sua profissão, desde que preencha os requisitos legais exigidos. Foi o que eu disse para vocês. Alternativa correta. Ela
cria algumas restrições para o estrangeiro. Por exemplo, estrangeiro não pode ser ministro da Defesa, estrangeiro não pode ser ministro do Supremo, estrangeiro não pode ser presidente da República, mas estrangeiro pode ser ministro da Educação, como já aconteceu no Brasil, estrangeiro pode exercer algum cargo que não tenha essa vinculação ao brasileiro nato, como eu disse anteriormente, e por aí vai, certo? Mas se ele preencher os requisitos legais, ele pode exercer aquela profissão e está tudo certo. Eu já vou mostrar aqui até para vocês, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ponto. Ele é estrangeiro? Mas segundo o caput aqui do artigo 5º, não há distinção. E se ele preencheu os requisitos profissionais, as qualificações, e segundo o enunciado ele preencheu, está tudo certo. Ou seja, ele pode. Não há uma vedação para isso. Alternativa C, a Constituição de 88, ainda que assegure autonomia didático-científica nas universidades, exige prévia naturalização do estrangeiro martinês para que possa tornar ensino superior de ensino. Acabamos de ver no caput, ou melhor, no caput e no inciso 13, eu acho, né, que isso não condiz com a realidade. Alternativa D, a ordem constitucional permite que martinês, na condição de estrangeiro residente no Brasil, desempenhe livremente sua profissão, mas condicionado tal direito à prova de residência em solo brasileiro por no mínimo 4 anos, que não tem nada a ver com o dispositivo que a gente acabou de ler aqui. Então, vamos esquecer essa alternativa, a resposta é a B. Perfeito? Seguinte, vamos lá. Antônio foi condenado em definitivo pela prática de diversos crimes em concurso material. Além da privação de liberdade, também foi condenado cumulativamente à pena de multa e à obrigação de ressarcir os danos causados às vítimas das práticas criminosas. No caso de falecimento de Antônio, com base no texto constitucional, é correto afirmar que... Bom, de cara a gente já sabe que está querendo saber o seguinte. Ele foi condenado aqui nessas 3 questões e ele faleceu. Vai passar para os sucessores dele ou não? Como é que vai fazer? No caso do falecimento aqui do condenado. Como é que fica? Certo? Precisamos entender o seguinte, assusta um pouco essa questão porque parece que está tratando de direito penal, constitucional e sucessão ao mesmo tempo, mas não é isso. Vamos lá. Na verdade é e não é. A gente precisa entender os efeitos extrapenais. Os efeitos penais não são transmitidos, por conta até do princípio da intransmissibilidade da pena, como direito fundamental, certo? Mas os efeitos extrapenais, eles se transferem. A intransmissibilidade da pena, penal. Já os extrapenais, sim, certo? É basicamente isso aqui. Vamos lá, não vai passar do condenado os penais. A pena de multa é um efeito penal. E a privação da liberdade, obviamente, também. Ou seja, só vai ressarcir os danos causados às vítimas das práticas criminosas no limite do que ele receber, a título de herança, na sucessão, certo? Vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A. À exceção das penas privativas de liberdade, todas as demais podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. Além da pena privativa de liberdade, a multa também, que é uma pena de efeito penal, por isso pena, ela não vai ser transmitida, certo? Aos sucessores, como a gente já entendeu. Pelo princípio da intransmissibilidade da pena, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa pode ser transferida. Gente, a gente acabou de falar que pode. E assim, a gente tem que entender e visualizar essa questão penal e extrapenal. Basicamente isso, certo? Letra C. Apenas a pena de multa e obrigações de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. Pena de multa não vai ser transferido. Pena de multa tem um cunho penal. Pena de multa, certo? Penal. Tem que lembrar disso. A obrigação de reparar os danos causados às vítimas pode ser estendida aos sucessores de Antônio e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido, certo? A gente tem que sempre lembrar isso aqui. Mas se passar do limite, aí não pode mais, aí parou aqui. Fica por aqui mesmo. Perfeito, letra D, tranquilo. Vamos ver aqui agora o fundamento legal, artigo 5º, o caput aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso
245, certo? É isso. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Nenhuma pena. A obrigação de reparação dos danos sofridos pelo crime cometido não é uma pena, é uma indenização material, um ressarcimento, basicamente, certo? Não é uma pena, não é o efeito penal, é o efeito extrapenal. Isso daí vai ser transmitido na sucessão. O resto vai ficar aqui mesmo. Como ele faleceu, vai embora junto com ele. Perfeito? É basicamente isso. Passamos então agora à próxima questão. Bom, vamos lá, questão número 14. O governador do estado Alfa pretendia criar um novo município no âmbito de seu estado. No entanto, tinha conhecimento de que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal da República de 88, que trata dessa temática, é classificado como norma de eficácia limitada, que ainda está pendente de regulamentação por lei complementar a ser editada pela União. Em razão dessa constatação, resolve ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, perante o Supremo Tribunal Federal, com o intuito de sanar a omissão legislativa. Até aí tudo bem. Ao analisar a referida ADO, o STF, por maioria absoluta de seus membros, reconhece a omissão legislativa. Diante dessa narrativa, assinale a opção correta que está de acordo com o sistema, ou melhor, assinale a opção que está de acordo com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Gente, o que acontece é o seguinte: quando as ações de controle de constitucionalidade aparecem na OAB, na prova, eu sei que tem muito aluno que fica com medo, já começa assim, falar, putz, chegou a ação de controle, eu já vou chutar logo que eu não sei. Calma, eu sei que são ações que dão um pouco mais de medo, são mais complexas, mas assim, elas precisam de um estudo um pouquinho mais minucioso, mas quando você consegue entender a lógica daquilo, fica um pouco mais tranquilo. E não é aquele bicho de 7 cabeças, certo? Vamos então aqui entender as alternativas e o que está acontecendo. Porque quando vocês pararem para analisar, nós temos aquelas normas constitucionais de eficácia plena, contida ou limitada, certo? As normas, como aqui no caso a de eficácia limitada, salvo engano, onde que está aqui? Cadê limitada? Limitada aqui, ó. De eficácia limitada é aquelas que necessitam de uma complementação, certo? Só que quando não há essa complementação, como é que acontece? Não vai poder ser exercido aquele direito? Sim. Por isso que existe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pela omissão legislativa no tocante a essas normas de eficácia limitada. Se elas não forem regulamentadas, cabe a ADO aqui no caso, certo? Então é uma ação legítima e está correta. E o governador tem legitimidade para isso. A gente vai entender aqui agora. Ah, mas lá a gente vai olhar, tá, o dispositivo, fique tranquilo. Mas no parágrafo lá fala que o governador ele tem, né, um dispositivo que ele tem que demonstrar o interesse, etc. Porque assim, quando que ele vai poder entrar com uma ADO, se for lá no estado tal que não é o dele, ele pode fazer isso? Então, vamos lá. Tem algo que chama pertinência temática, que é basicamente um requisito. Para que o governador possa entrar com uma ADO, aqui no caso, discutindo uma legislação, se ela é constitucional ou não, ele tem que ter pertinência temática naquilo. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser interessante para o estado dele a discussão daquela lei, se ela é constitucional ou não, certo? No caso, a omissão aqui, né? Então, neste caso, como ele quer criar um novo município dentro do estado dele, ele tem pertinência temática para entrar com essa ADO perante o STF. Não é à toa que o STF até reconheceu a omissão. Perfeito? Então vamos lá agora ver as alternativas e entender um pouco mais. Alternativa A. O STF, com o objetivo de combater a síndrome da ineficácia das normas constitucionais, deverá dar ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias à concretização do texto constitucional, obrigando a editar a norma faltante em 30 dias. O que acontece é o seguinte, a gente precisa lembrar o seguinte aqui entre os poderes, porque a gente está falando do STF, ele vai ter que obrigar o STF como poder judiciário, obrigar o Poder Executivo a realizar tal ação, no caso, desculpa, o Poder Legislativo, certo? Ele vai ter que oficializar ou oficiar o Poder Legislativo, obrigando a tomar tal atitude. Isso é inconstitucional. Pelo seguinte, pensem comigo.
a tripartição de poderes, essa organização nossa do Estado, ela garante a independência e a harmonia entre eles. A independência quer dizer que o legislativo, por exemplo, ele não pode ficar preso às decisões do judiciário ou às decisões do executivo. Porque se ele legisla, se ele cria leis, ele tem que ter liberdade para isso. Claro, ele tem que respeitar a Constituição, por exemplo. Mas ele tem até mesmo o poder de alterar a Constituição. Claro, tem os pormenores, né, as cláusulas pétreas, etc. Mas não é esse o ponto da nossa discussão. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ter liberdade para poder legislar. Então ele não pode se vincular a decisões do judiciário. O que acontece aqui, por exemplo, é o seguinte: o STF reconheceu a omissão legislativa, ele pode até oficiar não seria nem oficiar, ele pode comunicar o legislativo no tocante a essa omissão, certo? Se o legislativo quiser, ele vai lá e trabalha em cima daquilo, mas ele não tem como obrigar. A independência entre os poderes. O STF ele pode oficiar o poder executivo para que cumpra essa decisão. Se essa decisão vai interferir agora, por exemplo, na execução de determinados atos administrativos do poder público, o poder executivo tem que cumprir, porque vincula tanto o poder judiciário quanto o poder executivo. Mas as decisões do STF nunca vinculam o poder legislativo. Ele tem que ter a independência dele, certo? Mas vinculam o poder executivo e o próprio poder judiciário. Perfeito? Perfeito, vamos lá. Então, aqui no caso, a gente viu que ele não pode obrigar o legislativo a editar a norma faltante em 30 dias. Não existe isso, gente. Ele não obriga o legislativo a fazer nada, certo? Não é à toa que, inclusive, tem um efeito que eu acho que já caiu no exame de ordem, que é o efeito backlash, que é o seguinte: o STF vai lá, reconhece aqui, por exemplo, nessa ação a omissão, ou reconhece uma outra questão, porque eu acho que a omissão aqui não vai ser o melhor exemplo, reconhece uma determinada questão que foi levantada para ele, certo? O legislativo ainda pode legislar contrariando o STF, porque ele tem liberdade para isso. Ele não se vincula às decisões do STF. Isso que é chamado o efeito backlash, certo? Então é importante até trazer isso, porque não está aqui na questão, mas salvo engano eu já li questão da FGV falando sobre o efeito backlash. Novamente, vou aproveitar aqui a oportunidade para explicar sobre isso. Por exemplo, agora em 2024, o Supremo está discutindo no tocante lá a quantidade de posse de drogas para uso, certo? Digamos assim que ele chega numa determinada quantidade lá de 100 gramas, o que quer que seja, porque não é discussão aqui. Se ele cria esse entendimento como Corte Suprema no país sobre essa quantidade, não vincula o Poder Legislativo. O Poder Legislativo pode fazer uma lei proibindo qualquer quantidade, que é o que está acontecendo, inclusive. Se for aprovado, se o presidente sancionar essa lei e ela entrar em vigor, é o chamado efeito backlash. É uma resposta do Legislativo a fim de contrariar uma decisão do Judiciário, sendo que isso é parte do jogo democrático, até republicano, eu diria, aqui do Brasil, do nosso Estado. Perfeito? Então, acho que era importante trazer essa questão e explicar um pouquinho mais afinco já no tocante a isso, tá? Porque nessa questão aqui não está cobrando sobre esse efeito, mas eu já vi em uma outra questão de prova que cobrou, então eu quis aproveitar essa oportunidade. Perfeito? Letra B. O STF, em atenção ao princípio da separação de poderes, deverá dar a ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias para a concretização da norma constitucional. Perfeito. Em atenção ao princípio da separação, aquilo que eu falei, um não vincula o outro, no caso legislativo com o judiciário, certo? Deverá dar ciência, não está obrigando a nada, ciência ao Poder Legislativo para a adoção das providências necessárias. Se ele quiser, ele vai adotar. Correto. Letra B. Letra C. O STF, a exemplo do que se verifica no mandado de injunção, que é outra questão, atuando como legislador positivo, daí tudo bem, deverá suprir a omissão inconstitucional do legislador democrático, criando a norma inexistente que regula a constituição de novos municípios, o que, aqui começou o erro, que obsta a atuação legislativa superveniente. O que quer dizer isso? Ele proíbe que haja uma atuação posterior do legislativo sobre aquele tema, que é o que eu acabei de falar para vocês do efeito backlash. Que bom que eu já expliquei. Porque pode. Digamos aqui que seja o caso. Essa alternativa não é fácil,
É uma alternativa que está escrita com termos um pouco mais profundos sobre direito constitucional, mas se a gente analisar um pouquinho, com um pouco de calma e tranquilidade, a gente consegue entender. Vamos analisar parte por parte dessa alternativa. O STF, a exemplo do que se verifica no mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional que também visa suprir uma omissão legislativa, que é o mesmo caso da ADO, certo? Só que o que difere a ADO para o mandado de injunção, sendo que uma é a ação do controle e outro é o remédio constitucional? O remédio ele é feito por um particular de um interesse interpartes ali, um interesse meu. Eu, Fábio, vou entrar com mandado de injunção, certo? Já o ADO é um interesse institucional que vai afetar todos, provavelmente, certo? Então, eu não posso entrar com ADO, mas eu posso entrar com mandado de injunção, porque eu não estou conseguindo exercer o meu direito aqui na minha cidade por omissão legislativa. Então, eu preciso entrar com mandado de injunção. Só que se o governador do meu estado, por um interesse, através da pertinência temática que eu falei para vocês anteriormente, quiser entrar com uma ação, ele não vai entrar com mandado de injunção, porque o mandado de injunção seria o interesse dele como particular, que não é o caso. Ele vai ter que entrar com uma ADO, certo? Voltando aqui. Se verifica no mandado de injunção, que eu expliquei para vocês, atuando como legislador positivo. Sim, o STF, nesse caso, atua como legislador positivo, que é esse que vai, entre aspas, criar essa norma inexistente para que seja aplicada daqui em diante até que o legislador, que é o real legislador positivo, digamos assim, que é quem faz mesmo, resolva trabalhar. É basicamente isso que está falando aqui, certo? Deverá suprir a omissão inconstitucional do legislador democrático, que foi o que eu expliquei, eu usei o termo errado, até peço desculpa. O STF como legislador positivo e o Poder Legislativo como legislador democrático, eleito democraticamente, criando a norma inexistente que regula a constituição de novos municípios. Perfeito. Só que aqui vem o erro, o que obsta, ou seja, o que proíbe a atuação legislativa do Poder Legislativo superveniente, posterior, que não é o caso, a gente sabe que ele tem liberdade, ele não se vincula a isso. Perfeito? Perfeito. É importante lembrar que o Supremo, que o Poder Judiciário, ele notifica, que ele dá ciência ao Legislativo. Ele não obriga nada, ele não tem poder nenhum para isso. Perfeito? Letra D. A referida ação deveria ter sido julgada inepta, na medida que somente as normas constitucionais de eficácia contida podem ser objeto de ação direta de constitucionalidade por omissão. Então, muito ao contrário, na verdade, as normas de eficácia limitada que dão essa legitimidade, ou melhor, que criam a possibilidade da ADO. Então, não é o caso aqui da ADO no tocante à eficácia das normas de eficácia contida. Não faz nem sentido aqui, tá trocado, certo? Então, enfim, essa alternativa está errada, como já vimos aqui. E no tocante até o fundamento, que é importante, eu sei que essa questão, a gente durou um pouco mais de tempo nela, mas se fez necessário que seja explicado um pouco os pormenores, porque aqui a gente aproveitou vários pontos difíceis, mas que eu acho que eu talvez tenha conseguido deixar um pouquinho mais claro para vocês, tá bom? Artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 5º, governador de estado ou do DF. Você pode ver que é o inciso 5º, tem várias outras autoridades que podem entrar com essa ação. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente, que no caso é o legislativo, para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias, porque se for um órgão administrativo, o poder é vinculante, aquela decisão é vinculante, então ele tem 30 dias para fazer aquilo, certo? Se for uma norma de uma agência regulamentadora sobre algum determinado tema, ela tem 30 dias para fazer aquilo, porque ela faz parte do poder executivo, ela se vincula àquela decisão judiciária, não sendo o caso aqui do poder legislativo, como eu expliquei para vocês. Perfeito? Passamos então à questão 15. Questão 15, salvo engano, eu olhando ela aqui, eu já até respondi ela antes, mas aqui com vocês na questão número 14, por isso que foi importante a gente conversar um pouquinho e exaurir vários temas. Mas enfim, o atual governador do estado Delta entende que, de acordo com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, a matéria enfrentada pela Lei X de 15 de agosto de 2017, aprovada pela Assembleia Legislativa de Delta,
seria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Temos um problema, um vício de iniciativa aparentemente, certo? Deveria ter sido pelo chefe do Poder Executivo Estadual, que era ele mesmo, o governador, certo? Mas foi feito pela Assembleia. Porém, na oportunidade, o projeto de lei foi proposto por um deputado estadual. Ou seja, o deputado começou aquele projeto de lei, sendo que era uma função privativa do governador, certo? Vício de iniciativa, inconstitucional. Sem saber como proceder, o atual chefe do Poder Executivo buscou auxílio junto ao Procurador-Geral do Estado Delta, que, com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, afirmou que o governador, letra A, pode tão somente ajuizar uma ação pela via difusa de controle de constitucionalidade. O que é essa via difusa? Lembra o seguinte, controle de constitucionalidade por via concreta ou difusa, certo? Ou melhor, concentrada e difusa. Concentrada, STF. Ele que é o órgão que concentra a possibilidade dessa discussão específica. E nessa via concentrada é para discutir a inconstitucionalidade, certo? Específica. Já na via difusa, não. Na via difusa é uma outra questão. E o fundamento é a inconstitucionalidade. Eu quero discutir que eu não vou pagar um tributo, um imposto aqui do município, porque eu sei que esse imposto não é de competência do município, mas eu não quero pagar o imposto. É uma discussão com o fundamento da minha ação é para não pagar aquele imposto. Ou melhor, a minha intenção naquela ação, objetivo, objeto, é não pagar o imposto. O fundamento é a inconstitucionalidade. Via difusa. Via concentrada é uma discussão direta sobre a inconstitucionalidade, certo? Que vai afetar toda uma coletividade. Diferente da difusa, que é só o meu caso. Via de regra. Perfeito? Vamos lá. Poderá tão somente ajuizar uma ação pela via difusa de controle de constitucionalidade, que está errado, pois, no caso em tela, não possui legitimidade para propor a ação pela via concentrada. Possui legitimidade, até porque a gente viu antes, na questão número 14, que o governador ele é legítimo para, interpor a ação pela via concentrada. Né? A gente já viu isso antes. Então, essa questão aqui está errada. Poderá, pela via política, requisitar ao Poder Legislativo do Estado Delta que suspenda a eficácia da referida lei X, porque no âmbito jurídico nada pode ser feito. A gente sabe que pode ser feito, ele tem legitimidade para entrar com essa ação no controle concentrado, então também não faz sentido essa alternativa. Alternativa C. Poderá propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, alegando vício de iniciativa, já que possui legitimidade para tanto. Alternativa C, a legitimidade é dele, ele é o governador, a iniciativa privada dele, privativa dele, certo? E ele tem competência, ou melhor, tem legitimidade para propor essa ação. Tá difícil falar hoje, para propor essa ação. Perfeito? Vamos lá. Alternativa D, não poderá ajuizar qualquer ação pela via concentrada, já que apenas a mesa da Assembleia Legislativa de Delta possuiria legitimidade constitucional para tanto. A gente sabe que ele possui, então não é essa a questão. E vendo o fundamento, nós temos duas colocações aqui. Artigo 103. Podem propor ação, é o mesmo artigo que a gente viu anteriormente, no inciso 5º, ele tem possibilidade, o governador ele pode, e de novo, ele tem que ter a pertinência temática. Como aqui a discussão de um vício de iniciativa, de uma legislação estadual do estado dele, ele tem pertinência temática para isso, certo? Ponto. Artigo 102. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originalmente. A linha A, ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de ato de lei ou ato normativo federal. Perfeito? Basicamente isso. É do STF, cabe essa ação, é possível essa discussão e o governador tem legitimidade para tanto. Então, questão encerrada aqui. Vamos lá. Questão 16. Um órgão público detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros possui informações inexatas a respeito de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciasse a devida retificação. A petição seguiu acompanhada dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Certo? Perfeito. João se deparou no órgão público lá com determinados dados a seu respeito que estavam equivocados, enfim, estavam inexatos, né? Como colocou aqui o enunciado. Perfeito? Seguinte, como o órgão público indeferiu tanto o pedido inicial quanto o recurso administrativo interposto,
João contratou você como advogado para ajuizar medida judicial cabível, agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro. Você, como advogado aqui, tranquilamente é uma questão de remédio constitucional. Se você não estudou os remédios constitucionais ainda, são ações totalmente constitucionais e específicos da área de constitucional para a resolução de diversas questões envolvendo direitos fundamentais. Nesse caso aqui é um caso clássico de retificação de dados com a utilização, sendo correta, do habeas data, que é uma ação específica para isso, para essa retificação de dados que estão equivocados, enfim, etc. Eu não estou pedindo para acessar os dados, certo? Porque eles não querem me passar, não é isso, eu quero retificar os dados, porque isso também é uma pegadinha. O mandado de segurança me garante um direito líquido e certo. Eu tenho o direito líquido e certo de acessar aqueles dados, certo? Até mesmo utilizando o direito de petição, por exemplo. Se eles não quiserem me passar os dados, aí é um mandado de segurança, certo? Só que eu estou querendo fazer a retificação. Eu sei que os dados estão errados. É uma retificação. A habeas data é a ação cabível e correta. Vamos ver aqui o enunciado. Então, seguinte. Letra A. Ajuizou um habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, e é exatamente isso. O que é um caráter residual? Isso tem para ações também. Tem uma ação no controle de constitucionalidade concentrado, que é residual, que é o seguinte. Não cabe mais nada? É isso. O mandado de segurança é basicamente isso. Não cabe mais nada. Perdeu o prazo de outras coisas, essas ações aqui não cabem, não tem mais nenhuma mandado de segurança. E também tem um prazo. Se perder o prazo do mandado de segurança, aí vai ser ação ordinária mesmo e boa sorte. Ajuizou um habeas data, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria um instrumento adequado para aquela situação específica, em que se almejava retificar informações pessoais. Perfeito. Como cabia habeas data? Porque habeas data é o remédio específico para retificação de dados, não cabe mandado de segurança. O mandado de segurança é residual. Não tem mais nada, vai sobrar um resíduo ali, que é o mandado de segurança. Perfeito? Não sendo o caso em tela aqui. Ou seja, aqui a gente risca a primeira porque ele quer retificar e não acessar essas informações. Isso é uma pegadinha que eu já vi caindo na OAB. Ele quer acessar as informações, porque a OAB coloca, João quer acessar informações, dá uma ênfase em informações. Quer acessar as informações do órgão público, o órgão não quer dar o acesso. Mandado de segurança. Beleza, perfeito. Informações é habeas data. Não, gente, tem que olhar. É retificação de informações que cabe ao habeas data. Perfeito? E tem que se atentar também à questão do prazo. Não cabe mais nada, enfim, o mandado de segurança é residual, como eu falei, e por aí vai. Letra B. Ajuizou uma ação ordinária informando a João ser esta única solução processual específica. Ou melhor, ajuizou uma ação ordinária informando a João ser essa a única solução processual passível de atingir os objetivos pretendidos, já que a comprovação do direito líquido e certo pressupõe a dilação probatória. Está errado. E, na verdade, eu percebi uma coisa aqui, gente. Por que eu risquei se eu falei que está certa, né? A 16 está certa. Cabe ao habeas data, que eu falei. O mandado de segurança é residual, enfim. A 16 é a letra A. Eu não sei porque eu risquei, eu já estava pensando na próxima aqui. Porque eu li ação ordinária. Não cabe ação ordinária, como eu falei, cabe habeas data, certo? Ou melhor, até cabe uma ação ordinária, mas o habeas data é um remédio específico para isso, entendeu? Então, assim, o errado dessa alternativa B aqui está um pouco mais para frente. Informando a João ser essa a única solução processual passível. Está errado, não. A fim de atingir, ou melhor, passível de atingir os objetivos pretendidos, já que a comprovação do direito líquido certo pressupõe dilação probatória, que vai totalmente contra. Aqui é engraçado pelo seguinte, o direito líquido certo normalmente é mandado de segurança. E o mandado de segurança, por ser um direito líquido certo, ele não cabe dilação probatória. Tem que ser uma coisa de papum. Prova documental já direto ali já está com um juízo primário de cognição pelo juízo, que vai analisar essa demanda, ele já consegue conceder. Não cabe dilação probatória em mandado de segurança. Enfim, então uma alternativa completamente errada. Impetrou o mandado de segurança, tendo cuidado de observar que a impetração se desse dentro do prazo decadencial de 120 dias do conhecimento por João do improvimento do recurso. O mandado de segurança tem, de fato, 120 dias de prazo, como eu falei anteriormente para você, eu estava tentando lembrar, mas é 120 dias mesmo. Mas mandado de segurança, como eu disse anteriormente, é um remédio constitucional de caráter residual, não tem mais nada para fazer, não sobrou mais nada, mandado de segurança, certo? Residual, é o que sobrou. Não é o caso porque cabe a habeas data. Perfeito?
Letra D. Informou a João que a situação em tela é uma exceção à possibilidade de resolução no âmbito da esfera judicial, sendo que sua solução obrigatoriamente se esgota na esfera administrativa. Não esgota, existe um mandado o habeas data para isso, e quem sabe o mandado de segurança também depois para uma outra questão. Então, não tem isso de esgotamento na esfera administrativa. Na verdade, o esgotamento da esfera administrativa é um requisito até, salvo engano, para o mandado de segurança, mas não é obrigatório e não acaba por ali, tá? Nesse caso, a solução não é obrigatoriamente pela via administrativa. Vamos ver agora o fundamento. Artigo 5º, o caput que a gente já leu anteriormente, certo? Inciso 72. Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Direto e reto, para retificar dado. Ponto. Tá constando lá naquele órgão de restrição de crédito o meu nome, mas tem um nome, o meu CPF não é aquele, eu não sou aquela pessoa, enfim, habeas data. Perfeito? Então, gente, retificação de dados, habeas data. Dados por si só não é habeas data. Dados por si só não é habeas data, certo? Você quer acessar os dados, mandado de segurança. Você quer retificar os dados, habeas data. Perfeito? Retificar, habeas data. Acessar, mandado de segurança. Porque se você quer só acessar, não cabe habeas data. Como não cabe habeas data, não cabe mais nada. Residual vem para o mandado de segurança, que é o seu direito líquido certo de acessar aqueles dados, certo? Se não for, obviamente, dados sigilosos que não sejam seus, enfim. Não sendo o caso aqui, não vamos se aprofundar nisso. Perfeito, perfeito. Última questão, 17ª aqui. Essa questão ela é um pouquinho chatinha porque ela é de um ponto bem específico na Constituição e até me surpreendeu um pouco. Mas não é difícil não, vamos lá. Roberto, cidadão brasileiro, toma conhecimento que um órgão público federal está contratando uma conhecida empreiteira no estado Delta para a realização de obras sem prover o regular procedimento licitatório. A fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes do próprio órgão. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular a fim de anular os atos da contratação, bem como buscar o ressarcimento dos cofres públicos por eventuais danos patrimoniais. Antes de fazê-lo, no entanto, quer saber se as consequências referentes ao pagamento das custas judiciais e do ônus de sucumbência, caso não obtenha sucesso da causa. Antes aqui já de partir para a parte posterior do enunciado, das perguntas, né, das alternativas, essa é uma questão clássica também de remédios constitucionais. A ação popular é um remédio constitucional, podendo ser exercida por qualquer cidadão brasileiro. E esse caso é um caso clássico, no caso que está correto, inclusive. E aqui, o Roberto querendo saber sobre as custas e o ônus, a Constituição, a gente vai olhar no artigo ali, determina a gratuidade de tudo isso. Porque pensem comigo, a ação popular ela é a fim de discutir alguma questão de interesse público, certo? Ela tem, como posso dizer assim, uma boa-fé objetiva, certo? Ela tem uma boa-fé, não é objetiva assim, ela é revestida de boa-fé, isso que eu estou tentando lembrar. Como ela é revestida de boa-fé para o interesse público, nada mais justo que aquele cidadão não pague por aquelas custas inerentes tanto da sucumbência quanto das próprias custas judiciais. Perfeito? Então vamos lá ler as alternativas aqui. Alternativa A. Não terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus de sucumbência, posto que o interesse que move na causa é revestido de inequívoca boa-fé, certo? Então, assim, condiz basicamente com o que eu estava falando para vocês, né? Em defesa do interesse público. Então, a gente já sabe que a alternativa A aqui, perfeita, né? Uma definição até melhor do que eu falei. Alternativa B. Somente terá que arcar com as custas judiciais, mas não com os ônus sucumbenciais, posto se tratar de um processo de natureza constitucional que visa a salvaguardar o interesse social. Não vai arcar com nada, a gente já sabe disso. Terá que arcar com as custas judiciais e com ônus de sucumbência, como ocorre ordinariamente no âmbito do sistema processual brasileiro. Sim, ordinariamente ocorre no âmbito do sistema processual brasileiro, salvo algumas exceções, inclusive a ação popular, que é o caso aqui, certo? Alternativa D, não terá que arcar com qualquer custo, considerando que a Constituição Federal de 88 concede aos brasileiros isenção de custas em todos os chamados remédios constitucionais. Não concede, não tem nada a ver com isso aqui. Tem outros remédios lá que tem que pagar assim normal, como qualquer ação
como foi colocado aqui no âmbito do sistema processual, a ação popular tem essa benesse. Eu não me recordo agora de cabeça se é a única, mas a ação popular sabemos que tem. E como podemos ver aqui no fundamento, o caput do artigo 5º que a gente já leu outras vezes, no inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e o ônus da sucumbência. Não estávamos falando de má-fé no enunciado, nem nas alternativas, por isso que não entrou essa questão aqui, certo? Então entendem que ele é revestido de boa-fé, essa ação, a ação popular é revestida de boa-fé, porque vocês podem ver que os fundamentos dela aqui anular ato lesivo ao patrimônio público, entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, é de um interesse da coletividade. Então, ele faz jus àquela benesse da gratuidade. Perfeito? Meus queridos, aqui fechamos então a 17ª questão do exame, sendo assim, finalizando todas desses tópicos aqui que eu elenquei para vocês anteriormente. E novamente aqui estão os meus dados, o meu meio de contato. Caso alguma questão tenha ficado para trás, se vocês não entenderam algum ponto, eu estou completamente à disposição para ajudar. Espero que eu tenha deixado um pouco mais aprazível esses pontos aqui de direito constitucional e que tudo tenha transcorrido da melhor maneira possível. Vejo vocês no próximo encontro e até mais.